Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez essa nossa, agora 39ª edição, 39 programas já, 39 podcasts para você, e você ouve sempre com a gente no seu... na sua plataforma de podcast favorita. Você pode ouvir no Spotify, no Anchor, pode ouvir no Player FM, pode ouvir também no nosso YouTube da Rádio Poliesportiva, pode ouvir no nosso site www.radiopoliesportiva.com.br ou www.futebolnaveia.com.br, ou ainda assim com o pessoal que replica o nosso programa. Você pode ouvir também na Web Rádio Mania de Recife. Um abraço para o Diego Spinelli, né? E também pro nosso querido PH Andrade da Web Rádio Arena BR, que também retransmite o nosso programa. Ao meu lado, mais uma vez, Ícaro Dias está presente também para comentar sobre todos os assuntos dessa semana. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ícaro. Alô, Ícaro! Oi, Gabriel, tudo bom? Como é que você tá? Tranquilo, meu camarada? Programa 39. E vamos lembrar alguns feitos, né, com esse número interessante. Nesse ano, completando 39 anos, né, do título mundial do Flamengo, o título da Libertadores, né, o primeiro título do Mengão da Libertadores e o primeiro título mundial, né, do Flamengo, né, Flamengo que no Mundial acabou vencendo o Liverpool, tema que até lembrado como os torcedores como música, né, daquela equipe do Flamengo. E também nessa semana teve o aniversário do Iker Casillas, o Casillas completando 39 anos, o multicampeão arqueiro espanhol. Beleza, então bastante coisa legal aí rolando, também com o número 39, né, a idade do Casillas, essa comemoração também do time do Flamengo, fez uma camiseta muito bonita, né, com 19 e 81, ficou bem legal aí a fornecedora de material esportivo, fez uma camisa bem bonita. Beleza, então vamos começar o nosso programa, vamos já dar esse start aqui com as informações. A gente tem muita coisa para falar para vocês, a gente tem uma reportagem especial sobre o goleiro Manga, o goleiro Manga que passou por alguns maus bocados aí nesses últimos tempos, e o Luciano Massi vai trazer pra gente, tintim por tintim, tudo que tá acontecendo e como se deu o desfecho dessa situação toda, e o Manga ainda mandou uma mensagem pra gente muito legal. Então a gente vai começar primeiro com o nosso avião da Poliesportiva. A gente vai viajar até os Estados Unidos, vamos falar de Major League Soccer. A gente começa então o nosso primeiro boletim com Carlos Vinícius, com todas as informações do futebol estadunidense, o popular soccer por lá. Hello guys, o boletim estadunidense dessa semana começa com más notícias para o restante da temporada nos Estados Unidos. 3 competições estão canceladas. São elas: o All-Star Game, em que reúne os melhores da MLS contra algum clube convidado de fora, a Champions Cup, entre o campeão da Major League Soccer e da Liga do México, e também a Leagues Cup, que dá para se considerar uma sul-americana, mas realizada apenas com clubes estadunidenses, canadenses e mexicanos. Isso demonstra o quão será difícil para conseguir calendário para a realização da MLS, já que os treinos coletivos novamente foram suspensos. Voltarão no próximo mês, porém sem dia definido ainda. O jornal The Athletic trouxe a informação de que o futebol pode voltar no dia 22 de junho. Entretanto, o treinador do Houston Dynamo, Tabby Ramos, deu sua versão sobre a volta do soccer. Abre aspas. O que vejo é que não haverá jogos até o mês de julho, e a partir de então completar a liga. Embora eu acho que não terminem e acabem jogando o maior número possível de jogos, fecha aspas. Uma visão pessimista, só que está mais próxima da realidade, já que a situação em solo estadunidense não dá sinais de melhoras. Mudando de assunto, poderemos ter uma dupla de irmãos no DC United. Em março desse ano, Federico Higuaín partiu rumo ao clube vermelho e preto. Agora, um repórter do jornal Washington Post trouxe informação da possível ida de Gonzalo Higuaín, mas a negociação ainda está em fase inicial. Nos campos virtuais, lembram da IMLS? Então, já estamos na grande final da competição.
e o único brasileiro do torneio está representando. Paulo Neto e Frank Escobar, do Atlanta United, irão enfrentar Remy Martin e o goleirão Kuzawin, do Sporting Kansas City. Falando em FIFA 20, Gabriel Max ainda não esqueci do nosso contra, hein? Quero ver no próximo podcast o senhor falando o resultado aos poliouvintes. E assim eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. Rapaz, tá enroscado o negócio, ainda não conseguimos jogar a nossa partida de FIFA 20, meu Deus. Mas não é enrolação, né? Porque tá corrido mesmo, tá difícil de parar pra conseguir até jogar um pouquinho, viu, Ícaro? Tá enrolado esse jogo aí com você, com o Carlos Vinícius. Acredito demais, que cara. Vai rolar. Oi. Demais, pode seguir, só foi um complemento só. Não, tem que rolar, tem que ter um aleluia aqui nesse programa, porque não tá fácil esse jogo. Mas muito triste com esse cancelamento do All-Star Game, né? Do jogo das estrelas da Major League Soccer. Muito chato, ainda mais o outro também, cancelamento do torneio do campeão da MLS contra o campeão da Liga MX, né? Fechando as fronteiras, né? Não tendo mais aquela integração que a gente tinha citado no programa anterior. Apostam que vai voltar dia 22 de junho, acho muito difícil devido a todas as circunstâncias que estão acontecendo dentro dos Estados Unidos. Essa ideia do Higuaín para a MLS, acho difícil porque ele tem mercado em outros cenários, né? Francês, provavelmente italiano, enfim, outras ligas. E aí o Juventus, não sei se foi o Kaique ou o Pedro Ferri, falou que tá querendo trocar por algum atleta do River Plate, viu? Não lembro qual foi o programa que a gente deu essa informação aqui no Futebol na Veia. É bem provável que pode rolar essa mescla ainda, essa troca. Mas também, né, tem essa oportunidade de pintar pela MLS o Higuaín, que é um bom nome, né? Um bom nome, ainda é um bom nome pro ataque ainda. Não, vamos ver o que vai acontecer aí, tá meio enrolado o negócio. Mas enfim, e você mencionou fronteira, e é lógico, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, né? Se foi falado de fronteira, lógico que a gente lembra da nossa querida loja do Eric, o Eric que está comandando a Fronteira Esportes. E se você quiser comprar camisetas, se você quiser comprar uniformes de basquete, de futebol americano, enfim, diversas coisas. O Ícaro vai até falar melhor pra gente, mas é bem por aí, né, Ícaro? Na Fronteira Esportes você encontra camisas retrô, né, de várias equipes, de várias seleções, camisas também atuais, como você citou também, né, Max, camisas da NBA, da NHL, da MLB, enfim, e vários esportes você encontra lá no site da Fronteira Esportes, em www.fronteiresportes.com. O Eric tá abrindo, né, tá escondido os negócios, ele tá falando, você que quer investir, invista agora, a hora é agora. A Fronteira aqui agora abriu o seu site lá em Portugal, né? Você que procura no site da Fronteira Esportes, tem lá a aba para você clicar na parte de Portugal. Você também encontra o Facebook da Fronteira Esportes também voltada para o continente europeu. E agora é a hora, né, Max? Porque você investe em real e pode lucrar em euro, né? Que tá valendo 6-1 e não 7-1, senão já seria uma piada do nosso querido amigo Guilherme Ribeiro. Pois é, imagina você investir em real, receber em euro depois, que beleza, que maravilha. Pode render bem esse negócio, hein? Então tem mais uma oportunidade de investimento junto com a Fronteira Esportes, beleza? Então recado dado, e a gente dá prosseguimento então ao nosso podcast. A gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva, já falado sobre os Estados Unidos, agora a gente adentra o território mexicano para conversar com o Márcio Reis, ele que fala também sobre esse período, né, ruim que está acontecendo, muitos cancelamentos de torneios, a gente já mencionou, o Carlos Vinícius já mencionou também no seu boletim, mas agora a gente tem mais detalhes e também as histórias do que está acontecendo no nosso tequilão, o que está acontecendo pela Terra do Sombreiro. Então vamos com Márcio Reis. Hola, ¿qué tal? Gabriel Max, Ricardo Dias, listos a un más tequilón. O técnico do Querétaro, Vítor Manuel Vuccetti, deu uma declaração dura e muito polêmica nessa quarta-feira, dia 20 de maio, onde ele falou sobre desigualdade econômica e as prioridades no futebol mexicano acabam fazendo com que alguns clubes sofram corrupção nas transferências de atletas, e ela deve ser erradicada para que haja progresso. O treinador enfatizou que cada equipe tem uma prioridade diferente, e isso impactou o desenvolvimento do futebol mexicano nos últimos anos.
As palavras do treinador foram, abre aspas, em que políticas estavam envolvidas? O caso do Veracruz sempre foi político e você sempre lutou contra a decência. Por quê? Porque todo mundo sabe como é tratado quando se trata de governo. Também existem equipes envolvidas, como Chiapas e Puebla, sempre com problemas de decência, porque não há interesse em trabalhar especificamente no esporte, mas porque há situações políticas e financeiras envolvidas. Desvio, existem muitas situações, fecha aspas. Palavras que merecem ser avaliadas pelas entidades maiores do futebol mexicano, dada a importância dessa declaração. E com rumores de uma possível volta da Liga MX em junho, mas ainda nada oficialmente definido, alguns clubes começaram a testar seus jogadores para poderem retornar aos treinos. Infelizmente, parece que a bola no México vai demorar um pouquinho mais para rolar. A situação de alguns clubes é de alerta. Por exemplo, o diretor da Assembleia Geral da Federação Mexicana de Futebol e Associação, Alejandro Iharagori, disse que os casos confirmados de coronavírus no Santos Laguna impedem a retomada da Liga MX nas próximas semanas. O diretor disse, abre aspas, tem sido um balde de água fria em todos os sentidos. Foram testados 48 pessoas da organização. Isso começou com 22 jogadores e ainda existem 26 testes a serem realizados. Infelizmente, 8 dos 22 foram positivos. No fim de semana teremos os do Atlas, fecha aspas. Ele ainda completou, abre aspas, isso está mudando de hora em hora. Com uma notícia como essa, estamos informando a Liga para que ela possa informar as outras equipes. Teremos que ver como isso evoluirá. Há muitos fatores que devem ser levados em consideração para a data de retorno e como compactar as coisas com base em outros torneios, cronogramas e compromissos, incluindo FIFA e as seleções nacionais. Fecha aspas. Bom, realmente desse jeito fica inviável um retorno prévio da Liga MX. E só para finalizar, na terça-feira, dia 19 de maio, foi cancelada a MLS All-Star Game, que é o jogo entre os melhores jogadores que atuam na MLS contra os melhores jogadores da Liga MX. Bom, essas foram as informações do futebol mexicano, aqui comigo, Márcio Reis, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É, rapaz, o negócio tá pegando fogo lá no México. A pimenta mexicana está ardida, hein, ô Ícaro Dias? É, tá muito caliente, né, essas discussões no futebol mexicano, esses problemas políticos, né, dentro do esporte, muito complicado. Santos Laguna com 8 jogadores testando positivos para a Covid-19, rapaz. E o pessoal ainda quer voltar com a bola na terra da tequila. Acho muito difícil eles voltarem. Pelo menos até em setembro aí eu acho que não vamos ter a bola rolando no nosso querido tequilão. É bem provável que não mesmo, né? E a gente agora... Bom, tá começando a esfriar aqui. Não sei o que tá acontecendo, viu, Ícaro Dias? Pô, falei pra você fechar o nosso frigobar, eu avisei. Caramba, que vento gelado! Ah, já sei por quê. É que tá chegando o boletim do chinesão, ô Ícaro Dias. Agora sim, vamos... Ah, tá chegando o boletim do Frozen? É, a gente dá aquela viajada pra lá, né? A gente pega o nosso avião pra gente chegar e pousar. Mas a gente já sabe que chegando lá a gente vai passar um pouco de frio, né? Então a gente já fica sempre ligado aí, porque o negócio não tá fácil, ó, já tá vindo mais vento gelado aí. E é justamente porque Leonardo Abraão está chegando com as informações do campeonato chinês. E você ouve agora aqui na Rádio Poliesportiva no nosso Futebol na Veia. O governo chinês quer realizar uma sessão com seus 3.000 deputados da Assembleia Popular Nacional e declarar a vitória contra o novo coronavírus. Contudo, o país mais populoso do mundo segue contabilizando casos da Covid-19. Nas últimas 2 semanas, cerca de 46 casos foram registrados em 3 cidades diferentes do norte da China, Shulan, Jilin e Xinjiang, em 2 províncias diferentes. O novo surto levou a novas medidas de confinamento em uma região de mais de 100 milhões de pessoas. Nessa última quarta-feira 20, a Superliga Chinesa anunciou que pretende elaborar um protocolo de combate ao coronavírus para manter jogadores e torcedores em segurança assim que o futebol voltar. Inicialmente, a CSL deve voltar no final de junho ou começo de julho, com partidas com portões fechados. E nesse sentido, a Associação Chinesa pretende seguir o caminho de Alemanha e Coreia do Sul, que já retornaram ao futebol.
De acordo com o jornal Beijing Yongdaily, da capital chinesa, como medida de segurança, os torcedores terão que se sentar pelo menos a 1 metro de distância do outro, e assim como os reservas, que estarão espalhados no banco de reservas e devem usar máscara. E assim como acontece na Alemanha, por exemplo, está cancelada a entrada de mascotes, que são as crianças que entram com os jogadores, e as comemorações também estão proibidas. Inicialmente, a Superliga teria data de início no dia 22 de fevereiro, mas foi uma das primeiras ligas do mundo a parar por conta da pandemia da Covid-19. E os times da primeira divisão seguem a todo vapor a sua preparação e seguem realizando também amistosos entre si. O Shenzhen, que voltou à primeira divisão graças à falência do Tianjin Shanghai, jogou mais uma vez com o campeão chinês Guangzhou Evergrande. Dessa vez o amistoso em Shenzhen terminou em 3-3. Os destaques pelo lado do time de Cantão foram os brasileiros Ricardo Goulart, capitão da equipe, e Fernandinho, autor de um dos gols, e pelo lado do Shenzhen, mais uma vez o colombiano Harold Preciado, que fez um dos tentos. Outro jogo amistoso foi entre o atual campeão da segunda divisão Qingdao Huanghai e o Shandong Luneng. O time do brasileiro Moisés acabou derrotado para o recém-promovido a CSL por 2-1. O time conta com o atacante francês ex-Los Angeles Galaxy, Romain Alessandrini. Encerrando uma novidade do mercado da bola. O atacante de 25 anos, Douglas Coutinho, emprestado pelo Atlético Paranaense ao Operário, recebeu 2 propostas do futebol chinês e pode estar de malas prontas para o Henan Jiani, que é o time do Henrique Dourado. A outra proposta teria sido do Xangai SIPG, time de Hulk e Oscar. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Apesar de ser o nosso gelado da Poliesportiva, trazendo notícias quentes direto da China, Ícaro Dias. O nosso gelado sempre nos surpreendeu, né, Gabriel Max? E tem mais, né? O negócio. Lá começou esse burburinho aí de voltar a bola a rolar, né, ter essa volta, mas sem as crianças entrando, sem os nossos queridos massacotes, sem os nossos mascotes, sem também a torcida presente. Então muita coisa tá mudada, né? É tudo pra prevenção, né? A China voltou a ter casos internos de Covid-19, né? A gente brinca aí com que o lá é pé frio, mas voltou a ter esses casos. É complicado justamente agora que eles estão querendo voltar com o futebol com o portão fechado. Essa distância, né? De você ficar 1 metro de distância da pessoa na arquibancada. Não sei se isso é legal, né? Fica meio chato. Falando sobre os brasileiros, né? O brasileiro que tá jogando, que joga aqui no Paraná, né? Que o Léo falou que pode ir pra China, que vá com Deus, porque lá o salário é muito menor que aqui. É verdade. Ricardo Goulart guardando o gol. E nessa semana eu vou chamar o Léo de abominável o Léo das Neves, né? Porque a família do Léo gosta desses apelidos, a namorada dele também. Então, toda semana a gente tem que criar um apelido diferente pros nossos queridos Leonardo Abraão. Cantando a musiquinha Léo Rigol, né? Dá pra fazer também esse negócio. Sempre. Mas vamos embora. Vamos agora mudar de assunto. A gente vai agora, mais uma vez, mudar de país. A gente vai chegando agora no futebol japonês. Vamos conversar com o Lucas Vilela, que traz sempre também algumas informações com relação às Olimpíadas. E estão ventilando aí justamente que pode, inclusive, ser cancelada a próxima Olimpíada, os Jogos Olímpicos, se as coisas não melhorarem. Então, vamos ouvir, vamos ficar atentos aí com o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. E o Lucas Vilela traz as informações direto do Japão. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana conta sobre o brasileiro que receberá sua medalha olímpica com 20 anos de atraso, paródia que transformou o logo das Olimpíadas no coronavírus, países vizinhos querendo a abertura das fronteiras para voltar às atividades e medidas do COB durante essa época de pandemia. O brasileiro Cláudio Roberto Souza correu nas eliminatórias no revezamento 4 por 100 metros do atletismo nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, nos anos 2000. Porém, nunca ganhou a sua medalha. Após pedido do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, veio a decisão do COI, Comitê Olímpico Internacional. Uma paródia da revista do Clube de Correspondentes Estrangeiros do Japão transformou
o símbolo das Olimpíadas de Tóquio na imagem do novo coronavírus. Os países vizinhos ao Japão, China e Coreia do Sul, estão pedindo as aberturas das fronteiras para retornar com as suas atividades, tendo em vista as Olimpíadas de Tóquio em julho do ano que vem. As medidas do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, durante a pandemia do novo coronavírus, vai reduzir as despesas e repatriar atletas. Além disso, vai oferecer apoio aos colaboradores e atletas e confederações. Este foi o boletim da Terra do Sol Nascente desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Poxa, 20 anos de atraso, Ícaro Dias, que coisa, hein? Mas pelo menos vai receber a medalha, né? Tá igual a linha 4 amarela aqui do metrô de São Paulo também, demora 20 anos pra ficar pronta. Mas, pegando essa medalha de prata, Gabriel Max, sabe quem narrou essa medalha de prata? Quem? Álvaro José Paes Leme de Abreu. Tivemos uma conversa sensacional com ele nessa quarta-feira pela Poliesportiva lá no nosso perfil do Instagram. E se você ainda não acompanhou, nesta quinta-feira já está disponível, né, esse episódio da nossa live poliesportiva, né, Ícaro? Exatamente, o Alvinho, que é a enciclopédia esportiva, né, depois do lendário Orlando Duarte, do nosso querido também mestre Armando Nogueira, ele que foi discípulo desses dois aí, faz um brilhante trabalho. E era pro Brasil ter sido medalha de ouro, porque os Estados Unidos teve um atleta com doping, mas até hoje o COI nunca quis mudar, então o Brasil deixou de ter essa medalha de ouro dentro do atletismo. Voltando com a parte do boletim japonês, né? Os países vizinhos querem que o Japão abra suas fronteiras, né? Mas o Japão está evitando isso daí, né? Devido ao combate à Covid-19. E por outro lado, aqui o governo brasileiro, o governo não, né? O Comitê Olímpico Brasileiro tentando economizar o pouco que tem, né, de recursos, porque já que não recebe muita ajuda do governo federal, é melhor poupar nesse momento para depois investir nos atletas visando os Jogos Tóquio 2021. Perfeito. E agora a gente muda de ares novamente, agora a gente vai falar sobre a Europa. A gente vai chegar agora no continente europeu e a gente vai dar uma passada geral do que está acontecendo por lá com o Ed Toski, que traz as informações agora aqui na Poliesportiva. Começando mais um giro pelas competições europeias. Os torneios de clubes organizados pela UEFA continuam suspensos e sem previsão oficial de quando irão retornar. Em entrevista nesta semana, o presidente da entidade, o esloveno Alexander Čeferin, afirmou que o plano é terminar tanto a Liga dos Campeões quanto a Liga Europa até o fim do mês de agosto. Para o dirigente, até lá as coisas já estarão normalizadas. Čeferin acredita também que cerca de 80% das ligas nacionais já terão retornado ao futebol. E com isso, não haverá motivo para as competições continentais não fossem retomadas também. Além disso, Čeferin criticou as confederações que decidiram encerrar os campeonatos de forma prematura, pois, de acordo com o dirigente, as competições voltando em agosto, alguns clubes estarão muito tempo sem jogar. Lembrando que 2 clubes franceses seguem vivos na Champions e um clube escocês segue na Liga Europa. Čeferin afirmou que, apesar de cautelosos com a volta, acredita que, assim que o mundo se livrar do vírus, as coisas voltarão ao normal. Ainda usou o exemplo que nem mesmo após as 2 grandes guerras mundiais houve qualquer mudança no futebol. Sendo assim, não será por conta do vírus que algo irá mudar. Por fim, o presidente acredita que logo o futebol voltará a ser como era antes, até mesmo com a presença de torcida nos estádios. Aqui é Ed Toski para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. É o que todos nós esperamos o quanto antes, né, Ícaro? Que as coisas possam voltar ao normal para que tenhamos torcida, tenhamos um espetáculo completo novamente. A gente espera que isso realmente aconteça, né? Os jogos em agosto. Mas eu acho difícil, né? Por alguns problemas que estão principalmente na Champions League, devido aos altos índices de Covid-19 na Turquia. Mas enfim, o presidente da UEFA está acreditando nisso. Fala que os únicos prejudicados são o Rangers, PSG e Lyon, né? O Rangers da Escócia.
E a declaração infeliz dele, na minha opinião, né, Gabriel? Ele falou, que história do futebol, o futebol superou 2 guerras, só que naquela época o futebol era praticamente amador, hoje em dia é um futebol profissional. Fora que a UEFA em si, ela ganha todo esse corpo em 1955. E de 55 para cá não tivemos guerras assim, tipo, que parasse o continente europeu, enfim. Então acho que ele foi muito infeliz na declaração que ele acabou realizando na última semana aí sobre que a coisa vai voltar ao normal e tentando mesclar com situações de conflitos de guerra. E rapidamente, vamos já mudar de assunto, vamos pular agora para começar a falar de países europeus. A gente vai agora pegar o nosso avião e vamos chegar até a Alemanha, primeiro país, né, que nós fazemos aqui os nossos boletins e que a bola voltou a rolar, meu amigo. A bola voltou a rolar no campeonato alemão e o nosso querido Guilherme Ribeiro traz as informações rapidinho antes do nosso intervalo. Salve seus 7-1! Eu sei que vocês odeiam meu bordão, mas esperavam tanto esse boletim, o único com bola rolando no podcast. Um salve pro Belarusão e pro sul-coreanão. Tamo junto. E sabe quem marcou o primeiro gol da volta? Ele, sempre ele. Haalandinho, que abriu o placar na goleada do Borussia Dortmund por 4-0 no Schalke 04. Destaque também para Brandt, que deu 2 assistências. Torgan Hazard deixou dele. E Rafael Guerreiro ainda marcou 2. Ainda teve mais shows de Borussias. Com 2 gols em 5 minutos, o Gladbach venceu tranquilamente o Frankfurt por 3-1. O jogo ficou marcado pela triatividade na comemoração dos jogadores. Ainda teve show brasileiro, com golaço de Matheus Cunha. O Hertha Berlim bateu Hoffenheim por 3-0. E também teve Paulo Otávio cruzando na cabeça de Stephen, que abriu o placar para o Wolfsburg. E Edvay, após falha de Kessels, empatou para o Augsburg. E Zincek deu a vitória aos Lobos nos acréscimos, colocando a equipe na zona de Europa League. Também teve frustração no sábado. O Paderborn e Fortuna ficaram no 0 e não se ajudaram. Além disso, o RB Leipzig segue com a péssima cena em 2020 e só empatou com o Freiburg, mesmo sendo superior ao adversário em boa parte da partida. O 1-1 é o 5º empate dos touros nesse ano. Já no domingo, o Colônia abriu 2-0, mas deixou mais empatar com direito a belo gol de Malung. A partida teve um péssimo destaque antes da bola rolar. Torcedores dos bots levaram suas camisas, bonecos e faixas para deixar no estádio. No entanto, um cartaz protestava contra a volta da liga e houve confusão entre policiais, torcedores e seguranças. Além disso, o Bayern marcou só 2, um deles de Lewandowski, para cima do Union Berlim. E com 2 de Havertz, o Bayer Leverkusen venceu o Werder Bremen por 4-1. Assim, segue a tabela do alemão. O Bayern de Munique tem 58 pontos, seguido pelo Borussia Dortmund com 54. Em terceiro, o Gladbach com 52. E em quarto, o RB Leipzig com 51. Na cola e na zona de Europa League vem o Bayer Leverkusen com 50. Em sexto, o Wolfsburg com 39. Na parte de baixo, o Fortuna Düsseldorf tem 23 na zona de playoff. O Werder Bremen com 18 e o Paderborn com 17 estão na zona de rebaixamento. Para fechar, após muitas discussões e empecilhos, Neuer continua no Bayern de Munique até 2023, podendo passar o número de títulos e jogos sem levar gols de Kahn, que tem 24 taças e 247 clean sheets na Baviera, contra 21 e 192 do atual camisa 1 da seleção alemã. E aí, quem é melhor na opinião de vocês dois aí, Ícaro Dias e Cairo Gabriel Max? O goleiro do 2-0 brasileiro ou do 7-1 alemão? Sem pachequismo, hein? E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol na veia esportiva. Futebol aqui é com muito mais emoção. Cheio das gracinhas, né, o Guilherme Ribeiro, né? Vai daí, cara. Ele é muito engraçadinho. Eu prefiro no gol mesmo como goleiro o Oliver Kahn, mas acho o Neuer muito mais completo assim como um goleiro. Eu prefiro o Neuer, viu? Como goleiro, o Oliver Kahn que ele pegou naquela Copa do Mundo de 2002 foi sacanagem. Não, claro, mas na final entregou a rapadura na hora que não era pra entregar. Mas goleiro tem que ter sorte, né? O Neuer, ele teve uma sorte de pegar uma seleção, a melhor seleção da Alemanha de todos os tempos. Aquela seleção de 2002 era ruim que só, né? O Kahn pegou 2 seleções aí da Alemanha que só Jesus na causa, então não tem como comparar nesse ponto. E sobre o futebol alemão, né, a volta da Bundesliga, o Dortmund dando um show, né, lá no Signal Park
contra o Schalke 04 num clássico. Agora os torcedores do Colônia arrumando briga, né, rapaz, por causa de faixa, de querer proibir o campeonato, fazendo protesto. É legal, é bacana, mas não é o momento. Rapaz, o negócio não tá fácil não. E a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa. Você que está nos ouvindo pelo Spotify só vai ouvir a nossa vinheta, e você que está acompanhando pelo nosso site, pelas nossas outras plataformas de quem replica o nosso programa, terá um breve intervalo e a gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Meus amigos, chegamos para o nosso segundo bloco do programa. Já estamos a postos aqui, a gente já vai pegar o nosso avião da Poliesportiva e a gente vai conversar com o nosso repórter Renan Silva, que traz tudo sobre o futebol turco, e você ouve agora aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que tem planos de retornar no dia 12 de junho. Na última quinta-feira, o Besiktas emitiu um comunicado informando que testou jogadores, comissão técnica e funcionários. E infelizmente foram detectados 8 casos positivos de Covid-19. Na sexta-feira, o Galatasaray soltou uma nota em seu Twitter informando a suspensão dos treinamentos, que haviam retornado na segunda-feira, após um membro da comissão técnica dar positivo para o coronavírus. Já o Fenerbahçe deve seguir o mesmo protocolo, pois 2 funcionários e um membro do conselho administrativo testaram positivo. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, que dessa vez não foram boas, sigo na quarentena porque a situação segue requerendo cuidados. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi Renan Silva falando sobre o futebol turco, que tá se preparando aí pra essa volta, mas sei não, hein, Ícaro? Se você vê Besiktas com 8 casos, você vê o Galatasaray cancelando porque tenha pessoas da comissão técnica contaminadas, o técnico do Galatasaray... Oi. É muita coisa, né? Sim, o Fenerbahçe também tá com esse problema. Ainda querem sediar... O presidente da UEFA ainda acredita que vai poder sediar a final da Liga dos Campeões dia 29 de maio em Istambul. Eu só acredito vendo mesmo, sinceramente, Gabriel. Com todos esses índices, o pessoal quer forçar o futebol e os 3 principais clubes da liga tem esse problema, não tem como, cara. A galera anda meio biruta mesmo, viu? Mas a gente aguarda ainda pra saber mais nos próximos boletins do Renan. Eu acho que eles estão andando muito de balão, viu? Estão voando de balão lá na Capadócia também. E aí agora a gente vai mudar de assunto no nosso programa. Vamos agora falar de futebol inglês. A gente já está viajando com o nosso avião e a gente chega agora para conversar com Alan Martins para falar sobre o futebol inglês agora aqui no seu podcast. Fala galera ligada no Futebol na Veia na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, o governo britânico autorizou o retorno da liga, que por sua vez deverá seguir todos os protocolos para que haja um retorno mais seguro possível. Além do mais, transmissões gratuitas e investimentos na base foram exigidos pelos governantes. Como resultado, os clubes já foram liberados para treinar de forma coletiva. Dessa maneira, os clubes têm se organizado os jogadores em grupos para que se tenha o menor contato neste momento. Vale dizer que a Premier League divulgou o resultado dos testes de coronavírus realizados em jogadores e funcionários dos clubes. Ao todo, foram 748, com apenas 6 casos dando como positivo. Sendo assim, esses já foram identificados e estão isolados, até que se recuperem por completo. Em minhas notícias de retorno, o atacante e capitão do Watford, Troy Deeney, disse que não voltará para os treinos agora. O jogador se mostrou extremamente receoso com o retorno, visto que ele tem um filho de apenas 5 meses
e sofre com problemas respiratórios. Este caso exemplifica bem a situação dos jogadores, que em sua maioria se mostram bem desconfortáveis com a volta do futebol neste momento. Como dito no último boletim, o descontentamento dos jogadores e a possibilidade de atuar em estádios neutros travam a definição de uma data para a bola rolar, fato que será discutido em uma reunião na próxima terça-feira, dia 26. O desejo dos organizadores é que a liga tenha partidas a partir do dia 19 de junho. Por falar em datas, o CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, divulgou que julgará o apelo do Manchester City no comecinho do mês que vem, mais precisamente entre o dia 8 e 10 de junho. Vale lembrar que os Citizens foram punidos por conta de irregularidades com o fair play financeiro. Além de pagar uma multa, a equipe de Pep Guardiola não poderá participar de nenhuma competição europeia nas próximas 2 temporadas. Pelo mercado da bola, os grandes rivais da Premier League, Liverpool e Manchester United, estão duelando nos bastidores pelo zagueiro Koulibaly, defensor do Napoli da Itália. Já no Chelsea, acontecerá uma verdadeira faxina. A pedido de Frank Lampard, os azuis devem se desfazer de alguns jogadores, a fim de dar uma folguinha no orçamento do clube, visando melhorar a qualidade do elenco. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Tá aí, os jogadores continuam, né, incomodados com essa volta do futebol aí na Premier League. O negócio não tá me cheirando muito bem também não, viu, Ícaro? O negócio ainda tá apertado ainda por lá, hein? Os jogadores estão com receios, né? A Premier League vai voltar, não sei quando vai, mas tem essa probabilidade. O Liverpool, se vencer um jogo, já tá literalmente com a mão na taça. Depois acredito até que o Liverpool ganhando, os Reds vão botar time reserva, vão botar a base, enfim, para não correr o risco de contaminar os seus jogadores. Acredito que vai ocorrer essa possibilidade. O Citizens, né, que o Alan Martins falou, que está tentando correr atrás, ainda no caso, para reverter aquela história do fair play financeiro. Mas se reverter eu vou achar errado, porque se tem aquela norma, tem que seguir. Os sheiks tentando, né, burlar sempre os sheiks aí, investindo dinheiro, mas na hora H não sabem dosar, né, o tanto de investimento. Lampard limpando o elenco do Chelsea, né, fazendo uma renovação ali no elenco, né, o Chelsea que também sofreu por fair play financeiro. E a grande história do mercado, né, o Koulibaly, né, zagueiro do Napoli, podendo ir parar ou no Liverpool, ou no Manchester City, né, no Manchester United, tem essa possibilidade, e tem o Newcastle correndo por fora. Eu, se eu fosse o Koulibaly, fecharia com o Liverpool, que daí teria, sem sombra de dúvidas, a melhor zaga do mundo. Se não, o De Vrij e o Koulibaly faria uma zaga assim perfeita. É verdade, né? O Van Dijk e o Koulibaly ali na zaga ia ficar sensacional. Isso, Van Dijk. Ia ficar sensacional. Enfim, agora a gente muda de assunto mais uma vez aqui no nosso podcast. Vamos viajar de encontro à cidade de Madrid. Vamos para Madrid hoje. A gente vai conversar hoje com Lauren Berger mais uma vez. Ela que é nossa repórter que fala sobre assuntos da La Liga. Então, vamos com ela agora neste boletim. Chicas mais lindos desse mundo, e eu voltei para falar sobre o melhor futebol do mundo, que vocês já sabem que é o futebol espanhol, e retornei com notícias boas. Renan Lodge está curado do Covid-19 e ele voltou com tudo já. O brasileiro está treinando normalmente com o Atlético de Madrid e se diz feliz. E bem, uma coisa ótima aí, né? E falando em coisa boa, nesta quarta-feira completa a contagem regressiva de 23 dias para o retorno do futebol espanhol. Na última semana, visando os confrontos do torneio, os clubes retomaram os treinamentos coletivos. Óbvio que todos seguiram as medidas sanitárias impostas. As atividades aconteceram com grupos de até 10 jogadores. E diferentes grupos puderam fazer as atividades ao mesmo tempo, mas desde que estivessem em campos diferentes ou lados opostos. E no mercado da bola o clima está quente. Sem conseguir fixar um bom treinador desde Luiz Henrique, o Barcelona já pode ter o nome de seu próximo comandante. O assessor do presidente Josep Maria Bartomeu afirmou que Ronald Koeman retornará ao clube como treinador. Atualmente ele comanda a seleção holandesa. O Atlético de Madrid está sondando Kurzawa do Paris Saint-Germain.
O atleta está encerrando seu contrato com os parisienses e já pode assinar com o clube sem custos. O jogador seria para ser reserva de Renan Lodge e olha, ele chegaria com sangue nos olhos, viu? Porque ele acredita que tem total potencial para vencer o brasileiro e ficar com a titularidade da posição. Segundo o jornal The Athletic, o Real Madrid está firme no objetivo de dar adeus a Gareth Bale. A publicação afirma que o time ofereceu o jogador a um clube dos Estados Unidos. Contudo, acabaram não revelando qual foi a equipe da MLS. O principal empecilho para o negócio ser fechado seria o alto salário do atleta. Bale é um dos maiores salários dos merengues, recebendo aí uma merrequinha também de 14 milhões e meio de euros. Só aí convertendo dá 90 milhões, o que também daria pro churrasco que a gente conversou semana passada. Eu estou esperando meu convite. E Zidane quer muito que o clube madrilenho feche com o Pamecano, mas o negócio não está fluindo muito bem, porque o jogador é caro. Com isso, o nome que tem ganhado espaço é Gabriel Magalhães, que está na França. O jornal AS afirma que ele é uma opção arriscada, mas também é barato, e que ele joga diferente de Varane, Militão e Sérgio Ramos. E para encerrar, falando em Real Madrid, o time, junto com a Inter de Milão e Bayern de Munique, criaram a Copa da Solidariedade. A competição daria com 3 jogos beneficentes que acontecerão em 2021, quando o público já estiver liberado para ir até os estádios, e arrecadaria fundos para a saúde. Isso aconteceria conforme a disponibilidade dos calendários. Na Espanha, Real Madrid e Inter se encontram. Na Alemanha, jogam Bayern e Real. E na Itália, Inter e Bayern se enfrentam. Boa atitude, né? E era isso por hoje, chiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adeus, muchachos. Estamos de volta aqui, né? Depois desse boletim da Lauren Berger, o futebol por lá pelos lados da Espanha também, né? O negócio não tá fácil por lá, muitas notícias e ainda mais envolvendo o mercado da bola, né, Ícaro? Gabriel, e a Lauren voltou super animada, né? Aliás, Lauren, quando tiver o churrasco de fim de ano do FNV Poliesportiva, você é mais do que convidada. Lembrando que nesse churrasco o Eric sempre gosta de levar a salada, né? Na toa que a redação do Poli Mil Graus está chamando ele de Salarde, né? Por causa que ele está muito fitness ultimamente. Agora, falando sobre o futebol, daqui um mês vai voltar, vai ser legal, vai ser bacana. Barcelona investindo na contratação de Ronald Koeman. Para quem não se lembra, o Ronald Koeman foi o autor do gol do título do Barcelona, né? Da sua primeira orelhuda, né? Contra a equipe da Sampdoria. Isso em 92. É a história do Bale indo para MLS. Eu aposto o meu salário que o time que seria era o Galaxy, porque o Galaxy sempre gosta de contratar esses grandes astros, né? E o Inter Miami. Porque eu acho que seria o Galaxy porque eu perdi o Ibra, né? Teria essa possibilidade. O Beckham fala e não consegue fechar com ninguém. Tem essa possibilidade. E aliás, Galaxy, Galácticos, né? Poderia dar ser legal pro Bale, né? Ele que já tá acostumado nesse ambiente. Dá jogo. E agora essa Copa da Solidariedade também muito legal, Bayern, Real e Inter fazendo essa caridade em prol do futebol mundial. Sempre importante também ajudar, né? Ainda mais nesse momento. E agora sim, mudando de assunto, a gente vai falar sobre futebol português. A gente tem notícias quentes aí que a gente vai complementar nesse boletim do Edson Guimarães. A gente já pega o nosso avião, vamos chegando até Lisboa e vamos conversar com o Edson Guimarães, que traz esse apanhado aí dessa última semana do futebol português. Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e com o retorno do futebol português cada vez mais próximo. E se a bola volta a rolar no dia 4 de junho, vamos ao nosso querido mercado de transferências, começando pelo Sporting. O meia brasileiro Wendel é alvo do Everton da Inglaterra e Napoli da Itália. Outro alvo de ingleses, mais precisamente do Wolverhampton, é o meia João Palhinha, atualmente emprestado ao Braga. E segundo o jornal Super Deporte, o Leão estuda a renovação do zagueiro francês Mathieu. E o Napoli também tem ligação com o Benfica. Os italianos seguem estudando formas de reforçarem o seu elenco e monitoram o zagueiro Rubem Dias, alvo de outros clubes europeus. E alguns veículos do país da bota colocam as águias em primeiro lugar como possível destino do meia brasileiro Lucas Paquetá. Porém, assim como o Ícaro Dias, acredito que o Brazuca permaneça em Milão.
Outro atleta canarinho que o Benfica está de olho é o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. Já o atacante colombiano Ioni Gonzalez, atualmente no Corinthians, pode retornar ao Benfica na metade deste ano. Primeiramente, as equipes acordaram que o Timão ficaria em definitivo com o atleta após o empréstimo que tem validade até o final de junho. Porém, em entrevista ao portal colombiano Gol Caracol, o empresário do jogador, Gianluca De Franco, afirmou que Ioni só continua no clube paulista se a diretoria corintiana exercer o direito de compra, o que dificilmente acontecerá devido ao difícil momento financeiro que o clube passa. Mas outro atacante que atua em São Paulo pode pintar em Lisboa também. Trata-se de Caio Jorge, menino da Vila dos Santos, de apenas 18 anos. E os argentinos do New Old Boys buscam um novo empréstimo do zagueiro Lema, que pertence à equipe de Lisboa. No Porto, o atacante mexicano Jesus Corona deve estar de saída. Até mesmo seu empresário já deixou claro que o atleta está disposto a novos desafios. O Olympique de Marseille, da França, do técnico português André Vilas-Boas, iniciou oficialmente as negociações pelo zagueiro Diogo Leite. E como os turcos estão sempre presentes no boletim lusitano, nessa semana não seria diferente. Dessa vez, o Trabzonspor aparece como clube interessado no atacante brasileiro Davidson, do Vitória de Guimarães. Aliás, Davidson ou Davidson? Fica aí o questionamento. E a final da Taça de Portugal, hein? Com a mudança na sede, algumas opções surgiram durante a semana. Carlos Pereira, presidente do Marítimo, propôs que a decisão seja disputada no estádio do clube. Entretanto, Horácio Antunes, presidente da Associação de Futebol de Coimbra, já enviou uma carta a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Falando em estádio, a Direção-Geral da Saúde deu parecer favorável a 9 dos 15 estádios candidatos a receberem jogos no retorno da Liga NOS. E por hoje é só, gachos. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Oi, cara, eu queria saber um negócio de você, rapaz. Eu queria saber como que é ser Jesus Corona nesse tempo maldito de coronavírus. Será que estão fazendo pouco bullying com ele? Repete aí, Gabriel, que cortou o áudio. Será que estão fazendo pouco bullying com Jesus Corona por conta desse tempo que tá pegando por aqui? Ah, com certeza, rapaz. Eu comprei um cooler da Corona. Até hoje eu não consigo nem usar ele. É, então, tem tudo isso, né? Mas o fato é que nós temos uma outra notícia, também envolve o futebol português, é que acabou a novela do Alex Telles, né? O Alex Telles parece que já tem time definido, né, Ícaro? O Pelé fechou com o clube, né? Foi lá pro PSG, conseguiu, né, esse contrato aí. Segundo o Sheik lá do PSG, contratou. E além disso, só até, desculpa te cortar, mas o Chelsea queria ele e o PSG queria ele. E no final das contas ele já vai enfrentar o Chelsea se voltar, né, o futebol logo, já vai enfrentar o Chelsea. Oi, Gabriel, repete de novo aí. Não, que eu tô falando o seguinte, que o Alex Telles, o Chelsea queria contratá-lo e no final das contas quem levou foi o Paris Saint-Germain. E aí agora vão se enfrentar aí mais pra frente, então vai mordido, né, o time do Chelsea pra cima, né? Sim, Deus e mundo queria contratar o segundo empresário dele, queria contratar o Alex Telles. Acho que vai ser uma boa pro PSG essa contratação. O Porto faz um caixa, que é um caixa muito importante. Sobre o mercado português, o Wendel podendo jogar na Inglaterra ou na Itália, acho que se encaixa mais com o estilo italiano. Rubem Dias sendo sondado pela Napoli, já que o Koulibaly pode ir pro Liverpool. O Luiz Henrique, esse atacante do Botafogo, é bom, olho nesse garoto. O Ioni Gonzalez, prefiro nem comentar, nem jogou pelo Corinthians, já tá indo embora. Caio Jorge, uma boa promessa do Santos, podendo fechar com o futebol de Portugal. E Davidson, eu acredito que seja Davidson, Edson, o nome do atleta que você ficou com dúvida assim pra pronunciar. E 9 dos 15 estádios significa que Portugal está bem preparado para o retorno da Liga NOS. É isso aí, agora a gente vai mudar de assunto mais uma vez, pegamos o nosso avião e a gente vai falar com o Márcio Reis novamente, ele que traz o boletim também do futebol francês, agora aqui na Poliesportiva. Bonjour, meus amigos. Peguem uma taça de vinho, pois a Ligue 1 está longe de acabar. Há quase 3 semanas foi dado como encerrado o campeonato francês, porém, essa decisão não agradou nada a alguns dirigentes. O Antoine Combois disse que entraria em greve, solicitou uma greve, e nessa semana os presidentes dos clubes da Ligue 1 começaram a entrar com ações judiciais. O presidente do Amiens, Bernard Joannet, disse que irá lutar contra o rebaixamento de sua equipe. Ele solicita solidariedade e descreve as consequências que o clube sofreria. Para Bernard, sua equipe foi injustiçada. Mesmo terminando na penúltima colocação
em 19º lugar com 23 pontos, ele ainda teria 10 jogos em disputa. Desses 10, 2 confrontos diretos contra Dijon e Saint-Étienne, os 2 primeiros clubes fora da zona de rebaixamento. Outro que vem mostrando sua insatisfação já há algum tempo é o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. Sua equipe terminou o torneio em 7º lugar, ficando fora da zona de classificação para as competições europeias pela primeira vez desde 1997. O presidente entrou com 2 ações no Tribunal Administrativo de Paris para tentar reverter a situação. Ele bate na tecla de que o campeonato deve ser decidido dentro de campo, mesmo que em um formato alternativo. E com a confirmação da Champions League em agosto, voltando no dia 7, o desespero do Lyon é ainda maior. Sua equipe estaria 5 meses parada no confronto contra a Juventus de Turim, que terá o Calcio Serie A Team retornando em 15 de junho. Segundo o diretor-geral da Liga Francesa, Didier Quilot, trabalha com um prazo de 23 de agosto como data limite para o retorno do campeonato. Alguns clubes já estão voltando a treinar, respeitando as regras de distanciamento social e sem acesso ao vestiário. Mas uma coisa é treinar, a outra é jogar. O ritmo é outro totalmente diferente, ainda mais falando de Liga dos Campeões. O presidente da UEFA, Alexander Seferin, também se mostrou contrário ao encerramento da competição, chamando a decisão de prematura. O mandatário deu uma entrevista ao BeIN Sports, onde disse, abre aspas, para nós o importante é saber quem foi o campeão, o segundo, o terceiro e o quarto colocado. Não acho ideal a temporada ter sido encerrada tão cedo, já que outros países estão mostrando que podem jogar. Cabe ao governo dizer que os clubes podem fazer. Para mim, essa decisão é prematura. Isso não afeta a UEFA. Respeito a decisão pela qual nós não fomos solicitados, pois foi formada por diferentes órgãos na França. Fecha aspas. Eu não sei vocês, Gabriel e Ícaro, mas eu senti uma certa alfinetada do Seferin. E para finalizar, vamos falar do time que está nadando contra a crise, surfando na onda dos petrodólares, como o Ícaro sempre frisa. Só que mesmo com dinheiro em caixa, o time francês está ameaçado. A equipe do Parque dos Príncipes entrou na briga com o Real Madrid para contratar o jovem atacante norueguês Erling Haaland do Borussia Dortmund. Porém, sofrerá algumas baixas consideráveis, como o uruguaio Edson Cavani, maior artilheiro da história do clube, que terá seu contrato encerrado em junho, e o argentino Mauro Icardi, que está emprestado do Inter de Milão e não terá seu vínculo de empréstimo renovado. Isso tudo aliado ao risco eminente de perder a tartaruga ninja Kylian Mbappé, que tem seu contrato até 2022 e não deve renovar, é capaz até que ele saia antes do fim do contrato. E a eterna novela Neymar, que toda janela de transferência ganha novos episódios. Vocês acham que vai ficar só nos rumores essas ameaças? Semana que vem eu volto trazendo mais novidades. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ícaro Dias, ameaças e alfinetadas por aí, o negócio tá pegando fogo também lá pelos lados da França, hein, rapaz? Tá pegando fogo, só que esses dirigentes da França esqueceram que se você coloca uma ação na justiça comum, dependendo do caso, a seleção fica proibida de participar de competições internacionais e seus clubes também ficam proibidos de competir, dependendo do caso, até de competições europeias. Então é um belo tiro no pé que os clubes na França estão fazendo. Fora que, pegando essa parte que o Márcio colocou, do final do PSG, né, que o PSG tá sem dinheiro. Rapaz, o petrodólar secou, os sheiks não tem mais dinheiro, o cara acabou de contratar o Alex Telles e agora estão falando que não tem dinheiro. Não tô entendendo. Tá complicado de entender mesmo. A gente vai analisando essas situações aí e ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Enfim, vamos agora mudar de país mais uma vez. A gente vai chegando agora até a Itália. Vamos agora falar com nosso ragazzo, o Kaique Ribeiro, que tem todas as informações, tudo que está acontecendo por lá, você ouve agora aqui no nosso podcast. Fala,
ragazzi, tutto bene? Diferente da Bundesliga, o futebol ainda não voltou a rolar na Itália, mas ao que tudo indica, o retorno do calcio está mais próximo, porque o governo italiano autorizou o retorno do futebol do país e com isso tudo indica que no dia 13 de junho, como anunciado no último programa, o esporte volte a acontecer na Itália. A Série A Team possui ainda 124 partidas para serem realizadas, sendo 12 rodadas inteiras e 4 partidas atrasadas para serem disputadas. E novamente, a Juventus tem sido destaque nos noticiários. Sobre a velha senhora, Cristiano Ronaldo finalmente encerrou sua quarentena após retornar à Itália e está de volta aos treinamentos com a equipe bianconeri. Além disso, o mercado da velha senhora segue agitado. O Barcelona deseja 2 jogadores que jogam em Turim, o meia Pjanic e o zagueiro Delic. O PSG também sonha com a contratação do meia Bosnia. Já para as vindas bianconeres, Raul Jiménez, destaque do Wolverhampton, pode pintar na Juventus. E ainda, a Gazeta dello Sport fez uma enquete para definir a opinião sobre uma vinda de Arthur do Barcelona para a Juventus, e a resposta foi positiva. Ainda, as duas equipes planejam uma troca envolvendo os laterais Decílio e Nelson Semedo. Falando sobre a Roma agora, os Giallorossi monitoram a situação de Bonaventura, do Milan. O meio italiano agrada o técnico Paulo Fonseca. E ainda, o sheik saudita Mohammed bin Salman teria o clube romano como uma possível alternativa caso não consiga comprar de Newcastle. E por falar em Newcastle, caso se concretize a compra do clube pelos sheiks, um dos alvos para a contratação seria o mexicano Lozano, do Napoli, que está em baixa no clube e não é prioridade para Gennaro Gattuso. Já em Milão, o assunto é: qual o destino de Zlatan Ibrahimovic? Se veicula na imprensa italiana que o sueco pode desembarcar no Bolonha, mas também não descarta uma volta para a Suécia. Ainda, o Benfica não desiste de Lucas Paquetá. Dessa vez, as águias ofereceram 15 milhões de euros ao Diavolo, mas o brasileiro afirmou que deseja seguir no Milan. Pelo lado nerazzurri da cidade, a Inter deseja a contratação de Edson Cavani, visando que pode perder Lautaro Martinez para o Barcelona. Além do argentino, os espanhóis também querem o zagueiro Skriniar. E enfim, nosso maior questionamento para Gabriel Max e Ícaro Dias. Essa semana, Andrea Pirlo, um dos maiores meias da história da Itália, completou 41 anos e é um dos poucos jogadores que não só jogou, como é respeitado nos 3 maiores clubes da Itália: Internazionale, Juventus e Milan. Conquistou vários títulos por essas equipes, como as Champions League de 2002, 2003 e 2006 e 2007 pelo Milan e de 4 scudetti pela Juventus, além de 2 conquistados pelo Rossonero. E também compôs o elenco daquele time da Internazionale que venceu a Copa da UEFA em 1998, com o show de Ronaldo sobre a Lazio. Enfim, onde Pirlo jogou mais bola? Milan, Juventus ou Internazionale? Essas foram as principais informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o Culture corre com mais emoção. Arrivederci! Ícaro Dias, que difícil. Bom, o assunto é Pirlo, né? Nesse momento aqui na Rádio Poliesportiva, no nosso Futebol na Veia. E pra você? Cara, eu sou mais o período do Pirlo em 2007, viu? O Pirlo jogando em 2007, ele tava atuando pelo Milan, naquela final contra o Liverpool, ele foi decisivo nos 2 gols. Ele na verdade ele jogou bem em todos, né? Difícil de escolher, né, rapaz? Mas jogou bem pela seleção, jogou bem pela Inter. Na Inter não teve tanto destaque quanto teve no Milan, quanto teve na Juventus. Só que se for comparar por esses 2, no Milan ele jogou muito mais. É verdade, eu vou ficar com esse voto também. Eu vou votar com o Mirlo. O Mirlo. O Pirlo com a camisa do Milan. O cara que quis vender a irmã do Gattuso. É mole. É mole, rapaz. Todo mundo pensa que ele é quietinho, que ele é sisudo e tal. O cara é brincalhão pra caramba. Nada. E aí a gente vai fazer o seguinte, já vamos aproveitar que o nosso assunto é Andrea Pirlo e vamos fazer uma homenagem a ele que também, né, completa mais uma primavera, e a gente vai com Eric Filardi nessas homenagens que a gente costuma fazer aqui na Poliesportiva para os jogadores, e o Pirlo é um dos homenageados de hoje. Seu uniforme é black tie, dizem que joga de terno. Apelidado de arquiteto, Andrea Pirlo no Milan é eterno. Talentoso com a bola nos pés, sua batuta é a chuteira. Construtor de jogadas, na produção do vinho é a videira. A orquestra toda gira em torno de seu ritmo. Seu toque de elegância torna o problema em algoritmo. Maestro da banda de Brescia, passou por Inter e Reggiana, mas em busca da sintonia tornou-se Rossoneri com Gana. Já uma rubro-negra, poeticamente, não era católico. Por mais que seja do panteão dos craques, é diabólico. Suas cobranças de faltas tinham o apelido de maledetta. A famosa batida folha seca tornou-se uma arte do capeta. Com toques curtos, refinados e lançamentos com harmonia, arquitetou diversas filarmônicas, mantendo sempre a sintonia. De certo, na melodia da Azurra, foi o regente da orquestra, assim,
Na final da Copa do Mundo de 2006, a Itália terminou em festa. Com exímio controle de bola, era a redonda que corria, organizando, afinando os músicos, mas sempre com maestria. Visão de jogo apurada, chutes com crueldade, passes com perfeição. Era o toque da alvorada colocando intensidade no meio-campo da composição. Made in Italy estudou um brasileiro como plano cartesiano, traçou um ponto em comum e tornou-se virtuoso em bolas paradas como o Juninho pernambucano. Dessa forma, Pirlo tornou-se Pirlinho, um italiano com traços tupiniquins. É como se Arturo Toscanini fosse um pouco João Carlos Martins. Os bianconeres se renderam ao seu adágio com pensamento presto. Por fim, o tio Sam requisitou a poesia de um Hefesto. E fogo desse diabo milanista incendiou todo o planeta, conquistando toda a Terra, ou de forma poética, a destruindo como um cometa. Belíssimas palavras de Eric Filardi, falando sobre Andrea Pirlo. Rápidas pinceladas, Ícaro Dias. Não, o nosso Youssef Salardi mandou muito bem na umidade com o Pirlo, a trilha casou com o estilo clássico dele, muito legal. O Pirlo, que é um cara que conquistou foi campeão mundial com o Equador, foi campeão em clube, em seleção, enfim, o Pirlo jogou muita bola até hoje, para mim um dos maiores jogadores do futebol italiano desse século, né? Melhor dizendo. Com toda certeza, clássico e contemporâneo, esse Andrea Pirlo, sensacional. E a gente vai agora fazer mais uma breve pausa no nosso podcast e a gente volta para o nosso terceiro e último bloco com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Terceiro e último bloco no ar, já estamos aqui e a gente começa esse terceiro bloco falando sobre o futebol sul-americano. Vamos pegar o nosso avião? Temos dois assuntos legais para tratar com vocês, hein? O primeiro deles é o futebol argentino com Pedro Ferri, que está preparado já com um boletim na ponta da língua para vocês. Muita informação do futebol da terra de nuestros hermanos. A Liga Profissional de Futebol foi lançada oficialmente na última terça-feira. Com o slogan "A Primeira Retorna para Sua Casa", a nova entidade organizará as atividades da primeira divisão na Argentina e será presidida pelo atual mandatário do São Lourenço, Marcelo Tinelli. Tinelli, vale lembrar, comandou de maneira interina a Superliga Argentina, que foi dissolvida após os clubes da elite chegarem a um consenso antes do encerramento da temporada 2019-2020. Duas mudanças já foram estabelecidas. A primeira consiste na eliminação dos rebaixamentos nos próximos 2 anos, acarretando que a próxima temporada do Campeonato Argentino tenha 26 e não 24 equipes. Já a segunda estabelece o período entre os meses de janeiro e dezembro como calendário, alinhando a competição com o cronograma dos principais torneios da Conmebol. A nova liga profissional manterá os direitos e obrigações que a Superliga tinha, mas não será mais uma entidade totalmente independente. Isso porque a LPF será chancelada pela Associação de Futebol Argentino, que pelos próximos 5 anos continuará sob o comando de Cláudio Tapia. Ainda na terça, uma reunião realizada por videoconferência definiu que Tapia terá seu mandato prorrogado de março de 2021 para março de 2025. Tic Tapia vai contar com 6 vice-presidentes, incluindo Marcelo Tinelli, Hugo Moyano, presidente do Independiente, e seu genro, Jorge Amor Almeal, presidente do Boca Juniors, e Rodolfo Deonofrio, presidente do River Plate. O River, vale lembrar, foi o único clube contrário ao fim da Superliga Argentina, e agora, após anos afastado do Conselho de Administração, volta a se aproximar da AFA. Em suma, a criação da Liga Profissional permite que Tapia aumente seus poderes à frente da AFA, uma vez que os clubes estão novamente na órbita da entidade que governa o futebol argentino. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
Tá aí, esse foi Pedro Ferri falando sobre o futebol argentino, Ícaro. Alô, Ícaro! Gabriel, futebol argentino com mudanças, né? Não existe mais a Superliga, agora a Liga Profissional da Argentina, como mandatário o presidente do São Lourenço, né? Que vai administrar, o Marcelo Tinelli. E quem gosta disso é o Tapia, né? O Tapia que agora está conseguindo unir os clubes, traz junto o São Lourenço, Boca, River. Enfim, não sei se vai ser interessante essa amarração com os clubes da Argentina, ainda mais tendo essa ligação com a AFA, né? Não sei se vai dar certo, só Deus saberá. É isso aí, a gente aguarda para saber se vai dar certo ou não, beleza? E a gente agora chegou num momento, no nosso, digamos, ápice, né, do programa hoje, que a gente tem uma homenagem muito especial para um cara que defendeu a seleção brasileira, defendeu diversos times aqui no Brasil, defendeu o time lá no Uruguai, lá no Equador. A gente está falando sobre o goleiro Manga, o goleiro Manga. E o Luciano Massi preparou uma reportagem especial e a gente vai ouvir a partir de agora, com muitas informações sobre o que tem acontecido na vida do Manga, os problemas que ele infelizmente andou passando, mas que felizmente já estão solucionados. Ele que está agora no Rio de Janeiro vivendo no Retiro dos Artistas, né? Conseguiu um espacinho por lá. E agora a gente vai falar com o Luciano Massi, que traz toda essa reportagem a partir de agora aqui no Futebol na Veia. Saudações, caro ouvinte! Me chamo Luciano Massi e hoje contarei uma belíssima história a você. Se trata de Ailton Correia de Arruda, popularmente conhecido como Manga, ex-goleiro da Seleção Brasileira, Botafogo e do Nacional de Montevidéu. Desde que pendurou as luvas, Manga decidiu aproveitar a aposentadoria no Equador, onde vivia até o segundo semestre de 2019. Passando dificuldades no país e com a saúde debilitada, Manga recorreu ao governo uruguaio pedindo ajuda, mas nem o governo e nem o Nacional, clube onde marcou época com o título da Libertadores de 1971, quiseram o ajudar. Então um grupo de torcedores e historiadores informais do Nacional decidiram entrar na jogada e ajudar o seu ídolo. Assim, eu, Luciano, fui atrás de dois importantes personagens dessa história, Henrique Singlet e José Matias Montiel. Mas antes, eu também fui atrás do principal personagem dessa trama, o próprio Manga. Vamos ouvir a mensagem que ele enviou carinhosamente a nós da Rádio Poliesportiva e do portal Futebol na Veia. Um abraço para toda a gente da Rádio Poliesportiva, que é Manga que está falando. Um grande abraço, esperamos outra oportunidade se Deus queira. Até logo, muito obrigado. Sensacional, Manga. É muito bom saber que atualmente você está feliz e recuperado. Afinal, você é uma importante figura do futebol brasileiro e também do futebol uruguaio. Graças, Manguita. Bom, agora sim, vamos aos nossos entrevistados. Começando pelo Henrique. Olá, Henrique. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista, mi amigo. Luciano, un placer estar en contacto contigo. Te agradezco mucho la llamada. Trataré de ser lo más elocuente y claro posible en toda esta historia de Ailton. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, Henrique. Desde o nosso primeiro contato, você sempre foi muito solícito e me ajudou muito em contar essa linda história aos nossos ouvintes. Henrique, você poderia falar um pouco mais do que você faz aí no Uruguai? Empiezo por contarte que tengo 51 años, soy contador público y un gran hincha del Club Nacional de Fútbol de Uruguay. Além de ser contador, você também faz parte de um grupo não oficial que estuda a história do Nacional de Montevidéu, o grupo Campeones por toda a história. Henrique, como esse grupo funciona, como surgiu a ideia de criar o coletivo e de qual maneira vocês realizam esses estudos? Bueno, como te decía, formo parte de un grupo de historia del club que no es oficial y lo que hacemos es ir, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, mirar diarios de principios de 1900, recurrir a libros que haya en plaza o en el exterior y vamos estudiando la historia. En Uruguay
hay algunos temas polémicos en cuanto al fútbol, como por ejemplo cuál es el club más antiguo y el decano. El rival de todas las horas, que es Peñarol, aduce ser el ex club que tenía el ferrocarril inglés cuando vino a Uruguay, que era el Central Uruguay Rugby Cricket Club, o sea el CURC. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de demostrar de que no hay una continuidad jurídica entre esse clube inglês e o atual Peñarol. Então você e os outros integrantes do Campeones basicamente desempenham a função de historiadores do Nacional. E um dos temas que você citou é bem polêmico, viu? Essa rixa entre Nacional e Peñarol, os dois arquirrivais, para ver quem é o decano do Paisito, para ver quem é a equipe mais velha do Paisito, rende algumas polêmicas aí no Uruguai, não é mesmo? Porém, um dos trabalhos mais importantes realizado por vocês, se não o mais importante, aconteceu no ano passado, em 2019, e se trata da ajuda ao ex-goleiro Manga. Conte um pouquinho ao nosso ouvinte de como foi o início dessa história. Dentro de ese grupo tenemos un compañero que hoy es el cónsul de Uruguay en Ecuador. Él se fue a trabajar a Ecuador como cónsul en el año 2017 y resulta que el 2 de septiembre del 2019, del año pasado, recibo un mensaje de él que quería hablar conmigo en forma urgente porque tenía un problema bastante grave para plantearme. Ou seja, tudo começou com essa ligação do cônsul do Uruguai no Equador, que além de ser um diplomata, também faz parte desse grupo de historiadores, não é mesmo? Henrique, o que ele te disse nesse contato realizado em setembro de 2019? Cuando yo recibo esa llamada, ese mensaje estaba en una reunión laboral y no lo pude atender, y recién cuando llegué de tardecita a mi casa me puse en contacto con Mateo, nunca imaginando cuál era el motivo que finalmente terminó siendo la llamada, sino pensando que era un problema personal que tenía Mateo en Ecuador. Num primeiro momento, você deve ter imaginado que a ligação de Mateo, o cônsul uruguaio, seria sobre problemas pessoais dele, mas quando você retornou à ligação, descobriu que se tratava de algo totalmente diferente. La cuestión es que Mateo me plantea de que se comunicó Cecilia Cisneros, que es la esposa actual de Ailton Correa de Arruda, que es Manga, en Ecuador, para plantearle una situación muy difícil. Então ele te ligou para informar que Cecília Cisneros, a esposa de Ailton Correa de Arruda, o nosso querido Manga, entrou em contato com a embaixada uruguaia. Qual foi o teor da conversa entre Cecília e Mateo? Bueno, ahí me plantea de que Ailton está en una situación económica muy precaria, pero sobre todo que tiene 82 años, está en una situación de salud muy precaria y que él está evaluando la posibilidad de ver si lo podemos trasladar a Uruguay para que recibiera atención de salud acá. En un principio le tomaron la llamada cuando Mateo, que es obviamente un conocedor de la historia de Nacional, siente el nombre, inmediatamente pide los datos de Cecilia, la llama a Cecilia y le dice, pero usted es la esposa de Manga. Sí, soy la esposa de Manga. Y bueno, y a partir de ahí Mateo ese mismo día se va a la casa de ellos y averigua cómo es la situación. La situación de salud de Ailton era bastante embromada porque él estaba con una sonda con pérdida de sangre en el pene, y ahí es que Mateo ve que la situación de salud que tiene y que la atención que tenía era muy precaria. Ah, então Cecília estava pedindo ajuda ao Uruguai porque Manga não estava com a saúde boa e possuía problemas financeiros no Equador? Com certeza, quando você ficou sabendo disso, foi uma grande tristeza, né? Um ídolo do seu clube pedindo ajuda pois passava necessidades. Qual foi a sua primeira reação ao saber dessa história? En un principio, sinceramente, creí que el tema era trasladarle a los dirigentes del club la problemática, que estos se encargarían de la situación. Transcurrieron las primeras 48 horas y a pesar de haberme comunicado con varios dirigentes del club, no logré una respuesta clara y concreta que me permitiera definir la situación, y por lo tanto con Mateo, que hasta ese momento había sido una charla entre los dos, decidimos volcar este tema en el grupo. De bate-pronto, você logo imaginou que esse pedido de Cecília e Manga deveria ser tratado pela diretoria do Nacional e rapidamente entrou em contato com os dirigentes do clube. Mas como você mesmo disse, os cartolas meio que não deram muita atenção. Assim, você e Mateo decidiram contar aos amigos historiadores o problema do Manga. Y una vez que lo volcamos en el grupo, la respuesta inmediata fue que nos íbamos a hacer cargo de la situación y después veríamos cómo llevarla adelante. ¿A qué me refiero a hacernos cargo de la situación? Manga y su señora tenían un pasaje en ese momento que era Quito-Porto Alegre, de ida y vuelta, y lo que hicimos fue averiguar
cuál sería el costo de cambiar esos pasajes Quito-Porto Alegre a Quito-Montevideo. Uma vez que todos os integrantes ficaram inteirados sobre o problema, a primeira coisa foi tentar trocar as passagens de Manga e Cecília, que haviam comprado com destino a Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, para que eles fossem a Montevidéu em um voo direto. Mas Henrique, com certeza essa troca, ou melhor, cambio, como vocês costumam dizer aí no Uruguai, não é barato. Y bueno, ahí empezamos a juntar dinero entre todos, costó algo así como $850 el cambio de esos pasajes, el dinero lo reunió el grupo y hubo una situación muy especial que es de otro integrante del grupo que se llama Matías Montiel, que desde un primer momento él nos planteó la imposibilidad de poner dinero, pero que sí estaba a las órdenes con su casa para recibir a Ailton. Luego de eso aparece un grupo que en Uruguay se conoce como los nostálgicos, que nos colaboran con parte del pasaje, y también aparece un representante de la Fundación Celeste, que es Daniel Baldi. La Fundación Celeste es una fundación que agrupa a jugadores de la selección uruguaya como Lugano, Godín, Suárez, Cavani. Ellos tienen una fundación que ayudan, y bueno, entre el dinero que conseguimos a través de esa fundación por la gestión que realizó el grupo de los nostálgicos, más un dinero que nos envió el hijo de un ex dirigente de Nacional, como que nos repusieron ese dinero que nosotros habíamos puesto. Por lo tanto, ese dinero Mateo lo vuelve a girar a Uruguay, y la idea era utilizarlo en los primeros meses para hacernos cargo de la manutención de Ailton. Então essa troca foi viabilizada com a sua ajuda financeira, a ajuda dos historiadores e mais a ajuda do grupo Nostálgicos e do filho de um ex-dirigente do Nacional. Com esse empecilho resolvido, havia outro pendente, que era onde Manga e Cecília morariam no Uruguai. Mas prontamente Matias Montiel ofereceu a sua casa para o casal morar provisoriamente. Vale destacar, caro ouvinte, que eu também conversei com Matias para saber como ele decidiu em ceder a sua casa e como foi viver ao lado de um ídolo. Fique conosco que já já a gente confere como foi esse bate-papo. Después de todo esto es así que el 11 de septiembre a las 4 a.m. en un día muy frío, varios integrantes del grupo en 4 vehículos van a buscar a Ailton, el aeropuerto de Carrasco. Após essa carreata buscar Manga no aeroporto internacional de Carrasco, quais foram os primeiros cuidados tomados por vocês nessa chegada de Manga no dia 11 de setembro de 2019? En nuestro grupo te cuento que es muy heterogéneo en cuanto a edad y en cuanto a profesiones. En el mismo hay un doctor que es un catedrático en Uruguay, yo te diría que es el número 1 en trasplante de hígado en Uruguay, y él ya nos facilitó todos los contactos para que no bien Ailton arribara a nuestro país, lo lleváramos directamente desde el aeropuerto al hospital de clínicas, y ahí se le realizaron los primeros estudios, y bueno, ya tuvimos una noticia tranquilizadora con el correr de las horas. Date cuenta que él llegó a Uruguay a las 4 de la mañana, a las 5 ya estaba en el hospital, se le practicaron todos los estudios que había coordinado Marcelo Valverde, que es el doctor del que te hablo, y bueno, en las primeras horas de la tarde ya tuvimos una buena noticia, y es que él estaba con sonda porque tenía un agrandamiento de la próstata. Eso le provocaba una insuficiencia renal y por tanto tenía que tener sonda para poder orinar. Como te decía, los primeros resultados fueron muy alentadores porque se descartó de que tuviera un tumor maligno, que era lo que se preveía podía tener. O fato do Campeones por toda a história ser composto de pessoas que desempenham as mais diversas funções ajudou e muito na recuperação do Manga, seja na área da contabilidade, como você, Henrique, ou na área da saúde, como Marcelo Valverde. Toda a influência que o Dr. Valverde possui na medicina uruguaia viabilizaram o pronto atendimento de Ailton, logo depois que ele desembarcou no Uruguai. A decisão de encaminhá-lo ao hospital logo depois de chegar do Equador foi crucial, afinal, logo de cara ficou constatado que o Manga tinha uma insuficiência renal e não um tumor maligno como todos suspeitavam. Henrique, me conte mais sobre quais foram os passos seguintes da recuperação do nosso querido Manga. El otro dato importante es que nos habíamos empezado a mover, y a través de un periodista que conocía a Ailton de su época de jugador nacional y que aún hoy sigue estando en Uruguay con su actividad periodística, conseguimos incluirlo como socio en una de las mejores mutualistas privadas del Uruguay, que es la Asociación Española del Uruguay, y bueno, a partir de ahí él fue tratado y se le empezaron a practicar todos los estudios necesarios y pertinentes para proceder a la operación que era necesaria para
para retirarle la sonda y bueno, el día 2 de diciembre él es operado con total éxito en la Asociación Española, permanece durante 7 días internado, su estado de salud y emocional había mejorado notoriamente. Por un lado el cariño que recibía de la gente, por otro lado la atención que había recibido en salud hacía que él fuera mejorando día a día. Henrique, ouvindo você falar de toda essa gente que ajudou de maneira voluntária, dá para ter uma ideia do tamanho da importância do manga, não apenas na história do Nacional, como também na história do futebol uruguaio. Além de toda a mobilização dos historiadores do clube, a ajuda desse jornalista que você citou fez com que Manga conseguisse ter um convênio médico na Associação Espanhola, uma das melhores mutualistas do Uruguai. Já na associação, os profissionais o examinaram diversas vezes, até a cirurgia para curar Manga da grave insuficiência renal que possuía. Após o sucesso na cirurgia, o Manga quis rever ex-companheiros de equipe, quis rever alguns dos antigos amigos que deixou no Uruguai. Yo tengo un palco en el Gran Parque Central, que es el estadio de Nacional, que comparto con 3 amigos más, y a Ailton quería ir a ver a Nacional, y ya el cuarto día lo llevamos a ver un partido de Nacional en el Gran Parque Central, fuimos todos los integrantes del grupo también a ese palco, y nos dimos cuenta ya el primer día que lo llevamos al estadio de Nacional, Ailton era reconocido no solo por los veteranos que iban al fútbol, sino también por las nuevas generaciones, o sea, hinchas de 15 años, 20 años, 25, todos pedían sacarse una foto con él, todos lo abrazaban, todos lo querían. Sensacional, Henrique, sensacional. É muito bom saber que mesmo depois de décadas longe do Uruguai, o Manga sentia saudades do país. E logo nesse retorno, um de seus primeiros pedidos foi para ir ao estádio Gran Parque Central e assistiram a partida do Nacional. Mais legal ainda é saber que Manga foi reconhecido e ovacionado por todo o estádio, tanto por torcedores mais velhos, que puderam acompanhar a jornada do arqueiro Manga, quanto os mais jovens que sequer o viram jogar, mas o reconhecem e foram tietar o ídolo. Henrique, muito obrigado por essa conversa, parabéns a você e a todos que ajudaram o Manga nesse difícil momento de sua vida. Muchas gracias por tomarse el tiempo para contarnos esta hermosa história de Manga. Muchas gracias, Henrique, um abraço para ti, meu amigo. Pois bem, como prometido a você, caro ouvinte, vamos ao nosso segundo entrevistado, José Matías Montiel. Matías, es un placer tenerte aquí en programa Futebol na Veia. Muchas gracias, mi amigo. Você poderia se apresentar ao nosso ouvinte? Hola amigos de Brasil, me presento, yo soy Matías Montiel, perteneciente al grupo campeón de toda la historia de Nacional de Uruguay. Y bueno, nos enteramos de la grave y delicada situación de Manga. Bom, Matias, você, Henrique e outros diversos membros do campeão por toda a história ficaram sabendo das dificuldades que o Manga estava passando no Equador e decidiram ajudá-lo. Uns ofereceram alimentos, outros dinheiro e você resolveu ceder a sua casa para que Manga e sua esposa morassem provisoriamente aí no Uruguai. Conte como se deu essa sua decisão. Y bueno, como yo soy un obrero acá, un peón, y no tenía recursos para aportar económicamente y poder ayudar a la Gloria, yo lo que podía hacer era alojarlo en casa, acondicionar una habitación que tenía como depósito, arreglarla toda y bueno, abrirle las puertas de mi casa para que se quedaran acá el tiempo que sea necesario y se curara, que era lo más importante para nosotros. Sem dúvida, essa sua decisão de acolher Manga dentro da sua casa foi um enorme ato de amor ao ídolo de sua equipe. Mesmo sem condições financeiras, você quis ajudá-lo de alguma maneira. Uma vez morando aí com você e a sua família, como foram os primeiros dias convivendo ao lado de Manga? Para mí fue un gran honor tenerlo en casa. Las primeras 2 semanas no los pude disfrutar como hubiese querido porque él estaba muy delicado, estaba muy apagado, pero poco a poco cuando vimos que iba evolucionando, iba engordando, iba mejorando, tenía otras energías, empezamos a ir al estadio, a ver a Nacional. Luego de que viera que iba evolucionando y él ya entró en más confianza, porque obviamente ni a mí ni a mi familia nos conocía. Ahí sí lo pude y lo pudimos disfrutar más con mi hijo. Mi hijo tiene 4 años y jugaba con él a la pelota y él le enseñaba a atajar y yo me quedo con todas esas cosas que me llenaron el alma, ir al estadio con él, que todo el estadio lo ovacione. Todas esas cosas a él lo ayudaron y el sentirse querido por la gente de Uruguay lo fue ayudando para darles energía y esperanza de que todo poco a poco iba a estar bien. Matias, que legal ouvir essas suas histórias junto a Manga.
No começo foi um pouco difícil desfrutar da presença dele, afinal ele estava muito debilitado, mas com o passar dos dias, Manga foi se recuperando e você e a sua família conseguiram desfrutar da presença do ídolo dentro de sua casa. Ele jogou bola e passou algumas dicas de goleiro para o seu filho de apenas 4 anos. E vocês também foram ao Gran Parque Central assistir ao Nacional. Isso deve ter sido sensacional, Matias. Porém, após a cirurgia e já recuperado da insuficiência renal, Manga começou a sentir saudade de seus filhos e netos que moravam no Equador e resolveu regressar ao país. Quando você soube dessa notícia, Matias, que Manga deixaria o Uruguai, qual foi seu sentimento? Acompañarlo en todo ese tiempo y ver lo rápido que evolucionó y que se pudo ir para Ecuador fue muy reconfortante para todos nosotros y sentimos que fue una misión cumplida. Logramos lo que queríamos, que era que él sobreviviera, que se recuperara bien, que estuviera bien de salud, estable como está ahora, que recuperara esos kilos de más, que pueda caminar por sí solo, que lo operaran, que le sacaran la sonda que tenía. La verdad que todo eso nos llenó el alma a todos. El sentimiento de ayudar a una persona que lo necesita y más una gloria para nosotros fue muy reconfortante para todos y nos dejó muy contentos. Sim, Matias, ficou aquele sentimento de dever cumprido, não é mesmo? Ver todo o ciclo desde a chegada de Manga em uma cadeira de rodas até sua recuperação, voltando a andar sozinho. Ganhar uns quilos a mais e, além de tudo, ver a felicidade dele com todo o carinho que vocês do Uruguai deram a ele. Matias, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Parabéns a você e a sua família por esse bonito gesto de amor ao ídolo. Muchas gracias, foi um grande placer. Bom, e assim vamos encerrando a minha entrevista com Henrique Singlé e Matias Montiel, os uruguaios que literalmente salvaram a vida de Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga. Agradeço a audiência e até a próxima! Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção. Que história maravilhosa contada por Luciano Massi, com esses personagens participando também, né? Quem cedeu a casa, quem ajudou nesse trâmite para trazê-lo de volta, né? Primeiro passando lá, né? Saindo do Uruguai, indo para o Equador para reencontrar a família, agora já aqui no Brasil. Muito legal mesmo, grande trabalho do Luciano Massi, conteúdo que é bem provável que a gente deixe isolado também. A gente vai fazer depois um programete para deixar disponível também nas nossas plataformas de podcast, então fique ligado que em breve teremos esse material também isolado. Ícaro Dias, tá por aí? Tô, Gabriel, muito feliz por esse trabalho do Luciano. Eu consegui ajudar ele um pouco nessa cobertura desse material especial para a Rádio Poliesportiva em parceria com o Futebol na Veia. Agradecer ao Henrique e também ao Matias Montiel por terem cedido o tempo deles para conceder a entrevista para fora, e também ao Manga. O Manga que estava com uma situação muito complicada lá no Equador, né? E você vê como é o destino, né? Ele encontra uma pessoa que é chegada no Nacional, acaba ajudando, trazem ele de Guayaquil para Montevidéu, pagam a diferença da passagem porque ele iria para Porto Alegre. A primeiro momento tinha-se a impressão que era um problema renal. Não, era um câncer, mas na verdade foi um problema renal. Ele estava até utilizando sonda. Hoje em dia ele está bem, está no retiro dos artistas para mostrar como ele está com sorte. Ele saiu do Uruguai, do Equador nesse momento que a Covid está atacando de maneira devastadora lá. Então é um cara muito iluminado. Mas do quesito futebol, Max, ele só não é mais iluminado porque faltou sorte, rapaz. Também tem essa, né? Porque em 68 e 62 você só podia convocar 2 goleiros. E em 58 talvez o Manga poderia ter se encaixado em terceiro goleiro. O Manga já tinha uma trajetória bacana no Sport Clube do Recife. Em 62 ele já estava jogando no Botafogo, mas daí o primeiro goleiro era o Gilmar do Santos Neves e o segundo era o Castilho, né, que jogou durante muito tempo no Fluminense. Senão ele teria sido bicampeão do mundo, talvez até tricampeão do mundo, se ele não tivesse falhado em 66 e daí o Zagallo não quis convocar ele, acabou convocando o Aldo, né, no seu lugar.
E a campanha que ele teve com os títulos, né? Tetracampeão uruguaio, campeão do mundo da Libertadores, com o Nacional, bicampeão brasileiro com o Inter, campeão equatoriano com o Barcelona de Guayaquil. E só para relembrar aquela campanha do Nacional, de 71, ele elimina o Palmeiras, que vinha da época da academia, e depois na final ele vence o Estudiantes, que vinha de 3 conquistas da Copa Libertadores. Então o manga foi gigantesco pro torcedor do Nacional. Conquistar a tríplice coroa no mesmo ano não é fácil, mas conquistar o Campeonato Nacional, o Campeonato Continental e conquistar o mundo, e o manga conseguiu isso de maneira brilhante com a camisa do Nacional. É isso aí, grande história, e a gente vai chegando com essa homenagem também, por que não? Chegando ao fim desse nosso podcast. Ícaro Dias, suas considerações finais. Muito obrigado, Gabriel Max, muito obrigado ao Poliouvinte por mais essa oportunidade. Semana que vem tem o 40, e eu não vejo a hora da gente chegar ao 40 para falar muito mais sobre o futebol com o Poliouvinte. Boa. E nessa sexta-feira, não perca, teremos live poliesportiva com Marcelo Negrão às 20 horas, neste dia 22 de maio. O Rogério Costa é quem vai conduzir essa live poliesportiva e teremos mais novidades. Fique ligado nas nossas redes sociais. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Valeu, fui! Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.